Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente, então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de 5 reais você concorre, e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estamos no Brasil! Estamos no Brasil, tá? Mais uma vez aqui nesse lindo canalzinho onde todos são bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, desde que sejam sempre bem-viados, mandando o quê? Um beijo? Beijos de luz, Estevão Ferreira. Beijos de luz, Estevão Ferreira. Estamos aqui para fazer um cortezinho, tá? Sobre a reação de Israel, tá? Reação de Israel que atacou o Irã, né? Vocês estão acompanhando aí, tá? Tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, né? Eu fiz um conteúdo aqui no canal que vocês podem com facilidade achar ainda na segunda-feira, né? Sobre a resposta do Irã ao ataque de Israel, e agora houve uma tréplica. Israel, como sempre, está metendo o louco. Israel, como sempre, ao fazer a sua tréplica, não satisfeita em atacar o Irã, quem ela já havia atacado primeiro, também atacou posições na Síria e também atacou posições no Iraque, né? Ou seja, mais uma vez, né, nós temos o Estado de Israel desrespeitando completamente qualquer título do direito internacional, desrespeitando qualquer, né, centelha de uma relação internacional estável, né? E nós sabemos muito bem que, em última instância, né, as trombetas de guerra são muito importantes, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos, né, para a manutenção dos seus respectivos governos, né? Eu não canso de reiterar aqui, a gente tem que lembrar que Benjamin Netanyahu vem sendo questionado pelo próprio povo de Israel. Isso já vinha acontecendo antes, né, do escalonamento desse novo genocídio, e que o governo de Benjamin Netanyahu lucra muito
com a guerra, né? Então, eles estão tentando, mais uma vez, né, escalonar o conflito, por mais, né, que eles digam que não estão tentando, né? Vamos lá, vamos começar a analisar melhor o que aconteceu, né? Principalmente o que aconteceu ontem à noite no horário brasileiro, já de madrugada, né? Tanto no horário de Teherã quanto no horário de Tel Aviv, para a gente poder pensar algumas coisas, para a gente poder, né, traçar algumas coisas que estão acontecendo a partir de agora, né? Israel chamou o ataque de um ataque limitado, né? De fato, ao que tudo indica, todas as baterias antiaéreas iranianas, né, conseguiram lidar com os drones, né? Aparentemente, de acordo com a própria imprensa iraniana, né, os mísseis que foram vistos eram os mísseis das baterias antiaéreas, principalmente de Isfahan, né? Os vídeos que nós temos de hoje, tá? E não os vídeos que foram veiculados pela imprensa iraniana, mas os vídeos que foram veiculados por agências como a Reuters, os vídeos que foram veiculados pela própria Sputnik, que é uma agência russa, mostram que não houve destruição em solo, tá? Ainda assim, né, quem foi o primeiro a notificar, né, o ataque de Israel, um suposto ataque missilístico que aparenta, na verdade, ter sido um ataque por drones, né, foi a mídia dos Estados Unidos. Por quê? Porque Israel virou para o papai, virou para os Estados Unidos e falou: papai, vou jogar pedras no meu vizinho. E o papai passou a mão na cabeça e falou: vai lá, garotão, brilha muito, né? Então, esse era um ataque que já havia sido avisado anteriormente, né? Um ataque que rompe, obviamente, com o direito internacional. E, obviamente, os Estados Unidos, como sempre, não avisou ninguém e deixou que isso aconteça, mais uma vez lutando suas guerras por procuração, como ele gosta muito de fazer, né, com os seus supostos aliados, né? Quero lembrar também que no campo diplomático, né, os Estados Unidos acabaram de barrar a entrada da Palestina na ONU, né? Ou seja, né, mais uma vez, os Estados Unidos mostram a falência total, completa e restrita do sistema ONU, né, que devia se chamar as Nações Desunidas, que não serve para nada além de inglês ver. A verdade, gente, é que para o sul global, e o conceito de sul global é um conceito que vai muito além da mera geografia, vai muito além da mera cartografia, né? O que nos resta é a luta. A gente sabe perfeitamente bem como funciona para o sul global, né? Aqui é FUBU, é for us e by us, é nós por nós, né? A gente sabe muito bem que quando o direito internacional é rompido de um lado, é muito diferente de quando o mesmo direito internacional é rompido de outro, né? O que nós temos é uma lei que é aplicada em 2 pesos e em 2 medidas, todas, absolutamente todas as vezes que se faz necessário. Eu vou tentar achar aqui, eu devia ter me programado melhor, mas eu não o fiz, né? Um vídeo, se eu não me engano, foi traduzido pelo Brasil de Fato, tá? Que é uma fala do representante russo na ONU sobre, né, a reunião que foi chamada tempestivamente após a resposta do Irã ao ataque de Israel.
E isso aqui tem que ficar bem claro, porque é muito diferente se o Irã tivesse simplesmente dado a louca, atacado todo mundo, né, do nada, do neida, eis que subrepticiamente na madrugada, né, e o que ocorre de fato, tá, que era uma resposta dentro, esta sim, do direito internacional, né, capitaneada pelos iranianos, tá, em relação ao ataque de Israel. Eu já consegui achar o vídeo aqui, agora tá o jumento tentando colocar o vídeo em tela grande e falhando miseravelmente em fazê-lo, tá? Eu peço desculpas a vocês porque eu sofro de velho, vocês já estão acostumados a isso, vocês sabem muito bem da minha incompetência, tá? Então eu sei que não será uma surpresa para ninguém, uma vez que, mais uma vez, né, o tio falha miseravelmente em fazer algo simples que qualquer adolescente conseguiria, mas eu não, tá? Pra vocês terem ideia, eu tinha colocado o vídeo, eu já perdi o vídeo, então fica bem claro aqui, né, que o idoso ele tem muitas dificuldades, tá? O idoso tem muita dificuldade. Vamos continuar aqui, gente. Eu vou só achar o vídeo de novo, vou pausar o vídeo aqui, já vou capturar o áudio do vídeo, tá? Tá travando para vocês, gente, mas não tá travando para mim não, tá? Tá travando para vocês, mas não tá travando para mim. Então eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Porque, infelizmente, eu acredito, né, que isso não seja uma mera coincidência, tá? Vamos esperar aqui que volte, tá? Mas às vezes tá complexo. Eu vou continuar fazendo aqui porque eu acredito que pelo menos o meu vídeo local vai estar fluindo bem e isso vai permitir a gente continuar a nossa discussão, tá? Vou colocar o volume aqui para que vocês vejam a intervenção do representante da Rússia na ONU. Representation had been hit, you would immediately have rained down reprisals and would argued that you were right about this in this very chamber. And this is because for you, everything that has to do with Western representations and Western citizens is sacred. It needs to be protected. But when it comes to other countries, their rights, including the right to self-defense, about their nationals, well, that's a different matter, as you like to say. Percebam o que ele está falando aqui. Se porventura o que tivesse ocorrido fosse o contrário, fosse um ataque injustificado de qualquer nação que não esteja sob a égide do capitalismo, do imperialismo, vocês estariam todos aqui chamando por represálias. Mas, infelizmente, como são outros países, os países do sul global, os países não alinhados automaticamente com os Estados Unidos, os países que lutaram a luta anticolonial, os países que continuam a sofrer do neocolonialismo, os países que sofrem com o imperialismo tardio, aí não pode, né? And today in the Security Council we're witnessing is a display of hypocrisy and double standards, which it's almost embarrassing to watch. Many of you today did not find the courage to state clearly that the outburst of violence in the Middle East is developing against the background of an operation which is lasting more than 6 months, is unprecedented in terms of the number of victims, an operation conducted by West Jerusalem in Gaza and West Bank. Olha só, né? O que as pessoas esquecem de dizer, o que as pessoas esquecem de falar, ou simplesmente o que as pessoas optam por não falar, é que toda essa escalada de violência vem do genocídio que vem sendo conduzido por Israel. Israel, que não satisfeita em cometer esse genocídio contra a população palestina,
faz ataques indiscriminados a vários outros países soberanos. Israel que já atacou a Síria, Israel que já atacou o Líbano, Israel que já atacou o Iraque, que já atacou o Irã, que já atacou a fronteira com o Egito. Israel que rompe com as normas dessa mesma ONU, aonde ele está sentado ali todos os dias. Entende? Então, é essa a hipocrisia a qual ele menciona. And this is despite an unambiguous demand in Security Council Resolution 2728 to cease fire immediately. Such silence about the deep root of the crisis is unacceptable, we think, especially against the background of the tension surrounding Iran, which is fueled by the US and other colleagues, and the fact that Israel... Lembrando que a tensão que cerca o Irã é alimentada pelos Estados Unidos e por outros colegas. Aqui ele está falando das guerras por procuração. Existe um episódio do Xadrez Verbal comigo, com o Felipe Figueiredo, onde a gente fala muito de guerras por procuração. Quem tiver interesse em entender melhor o termo, entender do que está sendo falado, de como isso vem acontecendo em uma longa duração, é só procurar, está disponível aí na internet para quem quiser dar uma olhada. Tá? Então, gente, nós estamos falando de um conflito que já tem resolução da ONU contra, começado por Israel, que não respeita nenhum país. O ataque que foi feito contra o Irã sequer aconteceu dentro do Irã. O ataque que acontece no Irã aconteceu na embaixada iraniana em Damasco. O Irã tem direito à autodefesa. A autodefesa é um direito salvaguardado pela própria ONU e pelas suas convenções. O Irã responde dentro do seu direito e se chama uma reunião, sendo que Israel, que age o tempo inteiro fora do direito internacional, não acontece o mesmo. Tá? is not complying with the Security Council resolutions is an obvious disrespect shown to the Council, to all of you who are here in the members' seats, and a complete disregard to the decisions made by the Security Council. And non-compliance with Security Council decisions is not something that one should get away with, and it's fraught with sanctions against the violator. Olha só, vamos fechar aqui esse vídeo, né, do nosso representante da Rússia, tá, no Conselho de Segurança na ONU, né? Esse homem que vocês viram se chama Vassily Nebesnia, se eu não me engano, tá? Ele fez um baita discurso, um discurso muito duro e muito corajoso e muito correto, tá? Porque é uma enorme hipocrisia, tá? É uma enorme hipocrisia. E é uma hipocrisia, gente, que não acontece só em Israel, não. É uma hipocrisia que acontece em toda a África, que acontece na América Latina inteira, que acontece na Ásia inteira e que vem acontecendo desde sempre, tá? Então, essa é uma hipocrisia continuada. Essa é um modus operandi do que ocorre para certos países contra outros países, tá? Vamos voltar aqui um pouco aos dados duros, né, do ataque de ontem, para que a gente possa avançar na nossa análise. Tá, então nós temos Israel avisando primeiramente a mídia dos Estados Unidos, é a própria mídia estadunidense, se eu não me engano foi primeiro a ABC, né, mas depois a Bloomberg, a CNN, todo o complexo midiático estadunidense também fizeram a cobertura desse evento, né. A mídia iraniana, ela relata que há explosões perto do aeroporto de Isfahan, tá, na 8ª base aérea. Por que que se escolhe o aeroporto de Isfahan? Né? Eu quero deixar bem claro aqui que esse não é um alvo escolhido ao léu. Tá? Na 8ª base aérea do Irã,
perto de Isfahan. Isfahan é uma das maiores cidades do Irã, fica somente a 450 quilômetros da própria capital, Teherã. Nós temos a instalação, né, de um complexo que trabalha no programa missilístico e no programa nuclear iraniano, tá? A posteriori, a própria Agência Internacional Nuclear, ela deu declarações que não foi atingido ou não foi alvejado, né, nenhuma das operações ou de nenhuma parte deste complexo missilístico e nuclear, lembrando que não se sabe, hoje em dia, a afirmação atual é que ainda não tem missilística nuclear totalmente desenvolvida no Irã. Vamos lembrar aqui que o Irã fez acordos, né, com a Agência Atômica Internacional para que isso pudesse ser averiguado por pessoas que vêm de fora. Vamos lembrar aqui que o desenvolvimento missilístico e nuclear do Irã é sabotado diretamente pelos Estados Unidos, por Israel e por outras potências desde sempre, tá? Que centenas de pessoas que faziam parte destes trabalhos foram brutalmente assassinadas em ações completamente eivadas de qualquer proximidade ao direito internacional, né? Vamos lembrar esse pequeno detalhe aqui. Vamos lembrar que os Estados Unidos mantêm sanções contra o Irã. Sanções essas que já foram muito mais duras num passado muito recente, que essas sanções chegaram a desestabilizar todo o sistema bancário e a própria sociedade iraniana, né? Mesmo o Irã tendo feito absolutamente zero coisas erradas, tá? Então é disso aqui que nós estamos falando, tá? Então esse ataque, tá, é um ataque para mostrar, entre aspas, porque todo mundo sabe que eu sei aonde bater para doer, tá? Essa, em última instância, é uma tentativa de demonstração de Israel. Tentativa essa, né, que a gente pode compreender ela, né, que é uma tentativa, tá, de não escalonar demais o conflito a ponto da irrupção de uma guerra, mas ao mesmo tempo dar uma resposta interna, principalmente para a direita e para a extrema-direita de Israel. Vamos lembrar aqui que no dia do primeiro ataque, né, já havia, principalmente por parte do Ministério da Defesa e das pessoas mais brutalmente de extrema-direita do Likud, né, a ideia de se voltar um contra-ataque imediatamente, escalonando a guerra para o começo, né? Que isso foi barrado dentro do governo de Israel e que houve uma cisão ali dentro do governo de Israel. Então agora o Netanyahu, que já não tem a sociedade, está tentando recuperar o mínimo de apoio interno, tentando manter alguma honra, pensando pelo prisma dele, sem necessariamente escalonar o bastante para um novo conflito. O que acontece? Acontece que o próprio Irã já havia dito que ele fez o ataque que ele fez em represália legítima ao ataque que ele sofreu e que ele não aceitaria novos escalonamentos, que se houvessem novos escalonamentos, que ele responderia de outra forma. Foi também veiculado pela própria mídia iraniana, tá? E isso aqui é importante a gente falar, né? Que o Irã está reconsiderando o seu programa missilístico nuclear, que o Ayatollah vai ter a palavra final, mas que a partir de agora, que a partir desse novo ataque, o Irã está repensando o que ele vai fazer ou deixar de fazer. O que é isso? Isso é um aviso
a Israel, e não somente a Israel. Isso é um aviso às potências aliadas dos Estados Unidos de que o Irã está disposto a avançar novamente no seu programa, e nós não sabemos o quanto isso já avançou ou deixou de avançar. Tá? Há alguns anos atrás ocorreram uma sequência de terremotos muito estranha, muito sui generis, que chamou a atenção, né, da comunidade que estuda, né, militarismo em todo o mundo, que rolou no Irã, numa profundidade que não é muito comum para terremotos, que poderia indicar uma tentativa de teste no subsolo de armamentos. Que tipo de armamentos? Não sabemos. Mas é o mesmo grau na escala Richter das tentativas que foram vistas na Coreia do Norte quando o desenvolvimento da sua primeira bomba nuclear. Então, isso deixa no ar uma certa incerteza, né, se o Irã já teria avançado ainda mais, né, nos seus procedimentos de enriquecimento, né, e de consecução missilística do seu programa atômico. Tá? Então, isso hoje em dia é uma área cinza para quem pesquisa a região. Né? Tem gente que fala que isso é só teoria da conspiração, tem gente que fala que os índices foram parecidos, enfim. Né? Isso, inclusive, à época, escalonou a relação do Irã com os Estados Unidos, e foi quando os Estados Unidos, né, forçou, via bloqueio econômico, ao Irã ceder às pressões da Agência Atômica Internacional. Tá? Então quero trazer à baila essas informações para que a gente pense em tudo isso que está acontecendo e que a gente pense, né, nas possibilidades. Assim como eu já havia dito no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa questão, né, o Irã, mais do que ser o maior repositório de drones do mundo, mais do que ter a capacidade de produção de drones a um preço muito barato, $5.000 por um drone não é nada. O Irã já demonstrou possuir mísseis terra-ar capazes de chegar até a Europa, tá? Então, a partir do momento que a coisa deixa de bater na bundinha de Tel Aviv e começa a bater na bundinha de Berlim e na bundinha da França, as coisas mudam muito de figura. As coisas mudam muito, né, do nível de preocupação que vai ser gerado a partir dessas novas possibilidades. Vamos continuar aqui com a análise fatual, né? A partir dessas 3 explosões, a partir dessa aproximação destes drones, a própria agência de notícias estatal iraniana, né, avisou que a defesa aérea foi aprovada em várias províncias e, na sequência, os voos do espaço aéreo do Irã foram cancelados e foram desviados. Tá? Eu vou ver se eu consigo achar aqui rapidamente, tá, algumas imagens de ontem, durante ainda os ataques do espaço aéreo iraniano, tá? Porque tem 2 coisas nessas imagens que nos chamam a atenção, tá? Eu tô correndo aqui atrás dessas imagens, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Se eu não me engano, essa imagem aqui a que mais me interessa, tá? E tem uma segunda imagem também que é interessante para gente ver. Inclusive, essa segunda imagem eu vou ter que colocar ela primeiro na tela. Tá? Deixa eu só mudar aqui a tela e já preparar as 2 imagens de forma que a gente consiga resolver isso tudo numa pancada só, tá? Bem, vamos lá. Esse aqui é a imagem do Flight Radar, né, que é o radar dos voos de ontem. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui,
né, como o espaço aéreo vai sendo protegido em Israel, como o espaço aéreo vai sendo protegido no Irã, né, como os voos também estão divergindo, passando pelo Iraque, e esse coitado que sofreu passando aqui. Se eu não me engano, esse voo estava saindo do Kuwait para o Líbano, tá? E aí um pouco depois, a gente vê que perto desse voo aparece um outro voo. Aí eu chamo a atenção aqui para o pequeno detalhe, né? K-35R, Estados Unidos, Força Aérea dos Estados Unidos, tá? É um Boeing Stratotanker da Força Aérea dos Estados Unidos, que por um acaso, foi avisado antes e estava passando por ali, tá? Coincidência, gente, coincidência. Apenas uma mera coincidência, como sempre, tem muitas coincidências acontecendo, tá? Então a gente teve o conseguinte esvaziamento do espaço aéreo, tá? O grupinho estava louco ontem nisso, eu consegui ver agora de manhã, inclusive agradeço a todos vocês, porque foram vocês que me forneceram este belíssimo material de consulta para que a gente pudesse produzir uma análise melhor, né? Os voos então de Teherã, de Isfahan, de Shiraz, das maiores cidades, foram cancelados por tempo indeterminado. O aeroporto Khomeini está fechado, né, desde sexta-feira. As instalações nucleares do Irã em Isfahan, que eu já havia falado, estão fora de perigo, né? A Tasmin, uma outra agência de notícias iraniana, informou, né? E a CNN disse mais tarde que elas não faziam parte dos alvos do ataque de Israel, né? Mais tarde também a Bloomberg entra no jogo e informa, né, que Israel havia notificado os Estados Unidos já ainda ontem, em 19 de abril, né, pensando ontem para eles e não para nós, né, e que ela tinha intenção de retaliar o Irã dentro de 24 a 48 horas, tá? Uma fonte da Sputnik russa ligada ao Pentágono disse que não tem nada a dizer sobre o assunto, mas a CNN informou publicamente, né, que os Estados Unidos não endossam nem endossaram o ataque, né? Posteriormente à CNN, a Fox News então entra no ar para falar que esse era somente um ataque limitado contra o Irã e não uma deflagração de guerra contra o Irã, tá? Assim que começou o ataque contra o Irã, todos os alarmes aéreos do norte de Israel passaram a soar e foram ouvidos, porque Israel passa então a se preparar para a retaliação de mais um ataque completamente condenável, completamente errado, né, contra o Irã. Tá certo? Então essas são algumas das informações que a gente teve no momento do ataque, né? Só que depois disso, né, a gente teve algumas informações que vêm principalmente da mídia de Israel, tá bom? Vamos falar um pouco sobre elas, tá? O bombardeio noturno do dia 19, né, contra o Irã, tá? Isso é uma afirmação, tá, de Ediot Aronoff, né? Me perdoem aí a falta de pronúncia do nome Ediot Aronot, né? Ediot Aronot é um dos jornais de maior circulação de Israel, tá? O Ediot Aronoff publicou, de acordo com fontes que eles teriam dentro do próprio governo, que o bombardeio foi de uma escala que poderia muito bem ser aguentada pelos iranianos sem necessitarem de uma retaliação, né? Essa edição, então, dele vai interpretar o relato de ausência de dano na mídia iraniana como sinal de que o perpetrante do bombardeio visou evitar a escalada de tensões.
Assim como eu já tinha dito hoje, no começo mesmo desse corte aqui, né, de fato não tivemos dano causado às instituições que foram visadas nesse ataque. Até que ponto nós podemos considerar que não houveram danos causados porque o ataque foi muito diminuto? Ou até que ponto a gente pode pensar que as defesas aéreas iranianas melhoraram muito nos últimos anos? É algo a gente pensar aqui. A gente tem que lembrar, né, que o Irã, nos últimos anos, né, se aproximou do Aidjalbu, se aproximou do Kremlin, né? O Irã faz parte agora dos BRICS, né? E a real é que a gente não tem como ainda mensurar, tá, até que ponto o ataque foi tão comedido e até que ponto nós temos um avanço das defesas aéreas, das defesas antiaéreas iranianas. Tá? Continuando com o que nos foi reportado pelo jornal Yediot Aronoff, né? A mídia israelense optou por omitir quem foi o atacante. Tá? É entendimento aqui do analista da Sputnik, que escreveu a reportagem, que o israelense acha que, relatando não sofrer danos e cancelando as restrições de voo civil, o Irã pode dar o sinal de que isso seria o ponto final desse incidente diplomático entre Israel e o Irã, né? Porém, se não e não obstante, o que a gente vem tendo hoje na mídia iraniana é ao menos um escalonamento diplomático com a possibilidade da retomada e do avanço do seu programa nuclear e missilístico. Tá? O Lucas está aqui nos lembrando, né, que o Irã adquiriu o sistema de defesa aéreos russos. E é precisamente por isso que eu falei que muito provavelmente, né, eu particularmente creio que mais do que um ataque comedido, esse é um ataque para ver o quão funcionais estão sendo esses novos sistemas de defesa antiaérea iraniana, e aparentemente eles foram brutalmente funcionais. Tá? O Itamar Ben-Gvir, né, que é o ministro de Segurança Nacional de Israel, depois foi, como bom maluco de extrema-direita, fazer a sua diplomacia de Twitter. Tá? Olha que coisa absurdo. Eu não digo que atacamos o Irã, mas se tivéssemos feito isso, sendo que avisou para os Estados Unidos, sendo que você tem como traçar as rotas de onde as coisas saíram, tá? Eu não digo que atacamos o Irã, mas se a gente tivesse feito isso, deveria ser o nosso premier a afirmar isso com orgulho e em voz alta. Eu não acredito em ambiguidades, né? Vamos lembrar que nós estamos falando do ministro de Segurança Nacional de Israel, que era uma das pessoas a favor da retaliação imediata do ataque feito pelo Irã em retaliação ao ataque feito por Israel. Tá? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo: fomos nós sim, mas por que você, Netanyahu, tá com teus rabinhos entre a perna? Tá? Isso é treta interna de Israel, tá? Isso é treta interna de Israel. Enfim, mais tarde ele deu uma entrevista a uma rádio local de Tel Aviv, tá? E ele disse que seu post não pode ser tomado como uma admissão do ataque, tá? Então é basicamente, gente,
o ministro de Defesa jogando shade no Premier, né? E assim como Dona Larissa falou, né? Lacrei 100% girl boss, né? Eu vou reinterpretar aqui esse Twitter. Eu não digo que atacamos o Irã, mas se a gente tivesse atacado o Irã, devia ser o Netanyahu, aquele filho de capivara, a afirmar isso com orgulho e voz alta, porque eu não acredito em ambiguidades. Espera aí, quando eu disse mais cedo que nós atacamos o Irã, isso não pode ser interpretado como eu dizendo que nós atacamos o Irã, né? Então, basicamente, é isso que nós temos, né? E para a absoluta e total surpresa de ninguém, o apito de cachorro já começou a chamar a matilha. Eu não sei se vocês estão sabendo disso hoje, mas na França, um homem com um cinturão de explosivos invadiu o prédio do consulado iraniano em Paris. Tá? A Actu 17, uma agência de notícias da França, veiculou isso. A gente tem vídeos da polícia cercando e isolando o local, né? Aparentemente, a polícia da capital francesa recebeu relato de testemunhas sobre um homem com granadas no prédio do consulado do Irã, e a polícia estava realizando ações no local. Eu, infelizmente, não consegui achar depois disso, tá, o que aconteceu, né? Ainda hoje, na sequência, o Blinken deu uma declaração pública, tá, falando que os Estados Unidos não apoiam uma operação militar de Israel contra Rafah, né? Ele está voltando num tema que já estava aí em fogo há algum tempo, né, para tentar mostrar, né, que os Estados Unidos estão mandando um que isso, garotão, vamos ser menos, né? Enfim, essas são as notícias que nós temos até o presente momento, né? A gente tem que continuar acompanhando o que vai acontecer, né, para ver qual será, em última instância, a relação iraniana aos ataques. Tá certo, gente? Eu queria só trazer um pouco do que está acontecendo, um pouco das fontes, né, que estão rodando aí, né, em quem acompanha a geopolítica, para a gente estar aí consciente do que está rolando. Gente, obrigado para quem ficou aqui com o tio, para quem viu a live na hora, para você que está vendo esse corte. Se você quiser participar das lives deste canal, né, torne-se membro. Um beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde